Antes de começarmos, se você é novo aqui, bem-vindo ao Assombroso. Este canal traz histórias de terror reais, narradas com respeito e profundidade. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Esta história especial de Halloween tem mais de 30 minutos e garanto que cada segundo vai valer a pena. Mas agora vamos para a confissão de Lucas. Olha, eu sei que isso vai soar como loucura. Sei mesmo. Já contei para 3 pessoas diferentes e todas acharam que eu estava surtando ou querendo atenção. Mas preciso botar isso para fora. Preciso que alguém saiba, mesmo que ninguém acredite. Meu nome é Lucas. Tenho 32 anos. Moro em Ouro Preto há 7 anos. Trabalho como guia turístico. Ou trabalhava. Não sei mais explicar direito o que aconteceu comigo. Tudo começou há 6 meses, no Halloween de 2023. Desde aquela noite, tem algo profundamente errado comigo. Algo que ninguém consegue ver de fora, mas que está destruindo minha vida aos poucos. Não é nada sobrenatural, óbvio. Nada de pesadelos ou vultos ou vozes na cabeça. É pior que isso. É mais sutil, mais permanente, mais real. Deixa eu voltar para agosto de 2023. Eu estava completamente fodido financeiramente. Devia 3 meses de aluguel. Tinha empréstimo no banco que não conseguia pagar. Cartão de crédito estourado em R$ 7.000. Ser guia turístico em Ouro Preto é legal quando tem turista. Mas a temporada tinha sido muito fraca. Eu tinha feito escolhas burras com dinheiro. Apostas online, para ser honesto. Começou com R$ 50 aqui e ali, depois 100. Depois eu estava apostando dinheiro que não tinha, usando o limite do cartão, pegando empréstimo para cobrir perda. Típica história de viciado. Minha namorada Camila não sabia de metade das dívidas. A gente morava junto fazia 2 anos. Ela era professora da rede municipal. Ganhava uns 3.500 por mês. Eu ganhava bem menos e de forma irregular. Ela já estava bancando a maior parte das contas há meses. Eu mentia descaradamente sobre dinheiro. Dizia que os tours estavam indo bem, que estava juntando para a gente viajar. A gente brigava quase todo dia. Ela não era burra, sabia que algo estava errado. Foi nesse contexto que recebi um e-mail do gabinete do prefeito. Augusto Ferreira queria fazer um evento de Halloween na cidade, algo diferente para atrair turistas na baixa temporada. A ideia era criar um circuito de terror histórico, usando as lendas reais de Ouro Preto. Ele estava oferecendo R$ 8.000 para 3 guias desenvolverem roteiros temáticos. R$ 8.000. Dava para pagar o aluguel atrasado, dar uma entrada no empréstimo, respirar um pouco. Respondi o e-mail em 10 minutos. Marcamos reunião para a semana seguinte. Camila achou a ideia estranha quando contei. Ela nasceu em Ouro Preto, família antiga da cidade, avó que morava ali desde os anos 40. Disse que tinha lendas na cidade que não eram para ser mexidas, que as famílias antigas evitavam falar de certas coisas. Eu ri. Falei que era exatamente esse tipo de superstição que ia fazer o evento funcionar. Ela não insistiu, mas ficou incomodada. Devia ter prestado mais atenção nisso. Comecei a pesquisar na semana seguinte. A prefeitura me deu acesso aos arquivos municipais, coisa que normalmente levava meses de burocracia. Passei 2 semanas inteiras mergulhado em documentos antigos. Cartas, diários, registros policiais, atas de igreja. Tinha coisa do século XVIII, do XIX, do início do XX. E no meio disso tudo, comecei a notar um padrão. Acontecia algo estranho em Ouro Preto todo dia, 31 de outubro. Não todo ano, mas com frequência suficiente para chamar a atenção. 1862. 5 jovens desapareceram durante a noite e foram encontrados na manhã seguinte, andando pelas ruas sem saber quem eram. 1887. Uma mulher foi achada morta dentro da igreja de Santa Efigênia.
portas trancadas por dentro, sem ferimentos visíveis. 1923. 3 crianças sumiram durante uma festa escolar de Halloween e nunca foram encontradas. 1958. Um grupo de adolescentes entrou na antiga mina desativada perto do centro e só 2 saíram, dizendo que os outros tinham simplesmente desaparecido no escuro. Os documentos mais antigos eram fragmentados, difíceis de ler, mas tinha uma carta de 1847 que me chamou a atenção. Era de um padre, Antônio Vieira, escrita para o bispo de Mariana. A letra era tremida, quase ilegível em alguns trechos. Ele descrevia algo que chamava de Noite da Colheita. Dizia que em certa data do ano, algo atravessava. Não explicava o que exatamente, mas falava de pessoas que mudavam, que voltavam diferentes. Tinha uma frase específica que anotei. Voltam com os mesmos rostos, mas sem a mesma alma. Como se tivessem deixado algo do outro lado e trazido algo de volta. Usei tudo isso no roteiro. Montei uma narrativa sobre a Noite da Colheita, conectando os desaparecimentos históricos, criando uma lenda urbana autêntica baseada em documentos reais. Apresentei para o prefeito em setembro. Ele adorou. Disse que era exatamente o tipo de conteúdo que ia diferenciar Ouro Preto. Marcamos o evento para 31 de outubro, começando às 20 horas, terminando à meia-noite. Fizemos divulgação nas redes sociais. As inscrições esgotaram em 3 dias. 28 pessoas confirmadas, pagando R$150 cada uma. Peguei os R$8.000 adiantados. Paguei o aluguel atrasado, dei entrada no empréstimo. Comprei comida decente. Camila perguntou de onde tinha vindo o dinheiro. Menti de novo. Disse que era de uns tours particulares que tinha feito. Ela não acreditou, mas não discutiu. Acho que ela estava cansada de brigar. As semanas antes do Halloween foram estranhas. Comecei a ter uma sensação ruim, sabe? Nada específico. Só um peso no estômago, uma ansiedade constante. Acordava de madrugada, sem motivo. Camila disse que eu estava falando dormindo. Coisas sem sentido. Palavras que ela não entendia. Achei que era estresse, preocupação com o evento. Camila tentou me convencer a cancelar. Disse que a avó dela tinha contado histórias sobre a Noite da Colheita, que não era lenda, que era real. Que antigamente as famílias de Ouro Preto trancavam as portas naquela noite. Não saíam, não faziam barulho. Eu fiquei irritado. Falei que era superstição, que a avó dela estava senil. Brigamos feio. Foi a pior briga que já tivemos. Ela disse algo que não esqueci. Lucas, você não está bem. Tem algo errado com você. Faz semanas. Você está diferente. Mais frio, mais distante. É como se você estivesse apenas indo no automático. Respondi que estava estressado com dinheiro. Mas no fundo sabia que ela tinha razão. O dia 31 chegou. Acordei às 6 da manhã com uma sensação horrível. O tempo estava estranho. Céu carregado, ar pesado, mas sem chuva. Fazia uns 15 graus, o que era muito frio para outubro. As ruas estavam vazias demais. Comentei isso no grupo de WhatsApp dos guias. Ninguém respondeu. Mais tarde descobri que vários guias tinham cancelado os tours daquele dia, sem explicação. Eu devia ter cancelado também. Passei o dia revisando a rota. O roteiro incluía 5 pontos. Primeiro a Casa dos Contos, depois a Igreja do Carmo, o Beco do Inferno, o Museu da Inconfidência e, por último, a Igreja de Santa Efigênia. Cada local tinha uma história macabra, conectada ao dia 31 de outubro. Tudo pesquisado, tudo documentado, tudo verdade. Ou pelo menos baseado em verdade. Voltei para casa às 18 horas. Camila tinha feito janta, mas estava séria, tensa. Tentei conversar, aliviar o clima. Ela só me olhou e disse de novo para eu cancelar, que algo estava errado com aquela noite, que ela sentia no ar. Eu disse que não podia cancelar, que as pessoas tinham pago,
que minha reputação estava em jogo. Ela suspirou, me abraçou e disse: "Então pelo menos promete que se qualquer coisa estranha acontecer, você para tudo e volta para casa." Prometi. Não cumpri. Cheguei na Praça Tiradentes às 19h30. Já tinha umas 15 pessoas esperando. O resto foi chegando aos poucos. No final, vieram 23 das 28 inscritas. 5 faltaram sem avisar, o que era estranho considerando que tinham pago. O grupo era variado. Tinha um casal de São Paulo, Roberto e Ana, na casa dos 40. Tinha 4 universitários de Belo Horizonte. 2 casais. Tinha um fotógrafo profissional chamado Tiago, que veio de Curitiba especialmente para o evento. Tinha dela até 2 gringos, canadenses que falavam um português quebrado, mas estavam empolgados. Comecei o tour às 20 horas em ponto. Os 3 primeiros pontos foram tranquilos. Contei as histórias, mostrei os locais, respondi perguntas. Todo mundo estava adorando. Roberto filmava tudo no celular. Tiago tirava fotos com uma câmera cara. O clima estava perfeito para um tour de terror. Frio, silencioso, meio nublado. Algumas pessoas comentaram que as ruas estavam muito vazias para uma noite de Halloween. Era verdade. Não tinha absolutamente ninguém nas ruas além do nosso grupo. Chegamos ao Museu da Inconfidência às 21 horas. Foi aí que a primeira coisa estranha aconteceu. Uma das universitárias, a Júlia, começou a passar mal. Não foi nada dramático. Não desmaiou nem nada. Só ficou muito pálida de repente e disse que estava sentindo uma dor estranha no peito. Uma pressão, como se alguém estivesse apertando. Ofereci água, perguntei se ela queria ir embora. Ela disse que ia ficar bem, que devia ser ansiedade. Os amigos dela ficaram preocupados, mas ela insistiu em continuar. Seguimos para o ponto final. A igreja de Santa Efigênia fica no alto de uma ladeira íngreme, meio isolada do resto da cidade. A caminhada levou uns 20 minutos. Durante todo o trajeto, percebi mais coisas estranhas. Primeiro, continuava não tendo ninguém nas ruas. Nem moradores, nem carros, nada. Segundo, os postes de luz começaram a piscar. Não todos de uma vez, mas em sequência, como se uma onda percorresse a rua. Terceiro, alguns do grupo começaram a reclamar de dor de cabeça. Júlia piorou, ficou com os olhos vermelhos como se estivesse chorando, mas sem lágrimas. Quando chegamos na igreja de Santa Efigênia, eram 22 horas. E as portas estavam abertas, totalmente abertas, escancaradas. Isso não era normal. Eu tinha confirmado com o zelador 2 dias antes que a igreja ficava trancada à noite. Mas ali estava ela, portas abertas, escuridão completa lá dentro. Nenhuma luz, nem as de emergência. Tentei ligar para o zelador, sem sinal. Tentei ligar para o prefeito, sem sinal. Checamos os celulares. Ninguém tinha sinal. Isso era impossível. Ouro Preto tem cobertura decente de todas as operadoras. Mas ali, na frente da igreja, era como se não existisse rede nenhuma. Ana, a esposa do Roberto, foi sensata. Disse que a situação estava muito estranha e que deveríamos voltar. Vários concordaram, mas outros, incluindo Roberto e Tiago, quiseram entrar. É o final do tour. Seria desperdício não entrar agora. Eu estava em dúvida. Tecnicamente não era invasão entrar em uma igreja aberta, e seria o clímax perfeito. Mas algo no meu estômago gritava para não fazer aquilo. Ofereci reembolso para quem quisesse ir embora. 8 pessoas aceitaram e desceram a ladeira de volta. Ficamos 15. Júlia e os amigos dela foram embora, ela ainda passando mal. Roberto, Ana, Tiago, os canadenses e mais 9 pessoas ficaram. 15 pessoas entrando em uma igreja escura sem sinal de celular na noite de Halloween. Se eu pudesse voltar no tempo, teria ido embora com os 8. Entramos na igreja. O ar lá dentro estava gelado,
muito gelado. Nossas respirações saíam em vapor denso. Tiago mediu com o celular. Disse que estava a 5 graus lá dentro. Lá fora estava uns 15. Diferença de 10 graus não faz sentido. E tinha um cheiro. Terra molhada misturada com algo metálico, como moedas velhas. As lanternas dos celulares iluminavam mal. A luz parecia não alcançar muito longe. Se dissipava rápido demais. Começamos a andar pela nave central, em grupo fechado. Tiago tirava fotos, o flash piscando a cada poucos segundos. Roberto narrava baixinho. Tem algo muito errado aqui. Não consigo explicar, mas o ar está pesado, como se tivesse pressão. Ele tinha razão. Era como estar debaixo d'água. Cada respiração exigia esforço. Foi andando que a sensação piorou. Não era algo que eu via. Era algo que eu sentia. Uma presença. Não consigo descrever melhor que isso. Era como quando você sabe que tem alguém te observando, mas multiplicado por 10, por 100. Olhei para os lados e percebi que os outros também sentiam. As pessoas tinham parado de andar. Estavam olhando ao redor, tensas, assustadas. Tem alguém aqui. Uma das canadenses sussurrou. Ninguém respondeu porque todos sabíamos que ela estava certa. Tinha alguém, ou algo, mas não conseguíamos ver. Era como se a escuridão tivesse densidade, como se houvesse camadas dela, e entre essas camadas, espaços onde algo podia estar. Tiago continuou tirando fotos. O flash iluminava a igreja por frações de segundo. Bancos vazios, altar vazio, paredes nuas. Mas a sensação não passava. E então Ana começou a gritar. Não foi um grito de susto. Foi um grito de pânico absoluto, visceral. Ela apontava para o altar, para o nada, gritando. Eles estão vindo, eles estão vindo. Roberto tentou acalmá-la, mas ela estava fora de controle. E então outro homem do grupo também começou a gritar. E uma mulher. E de repente metade do grupo estava em pânico total, gritando, apontando para lugares diferentes, vendo coisas que eu não via. Ou será que eu não estava vendo? Porque tinha algo. Tinha. Não eram formas definidas. Não eram pessoas. Eram ausências, buracos na escuridão. Lugares onde meus olhos não conseguiam focar direito. E esses lugares estavam se movendo, se aproximando. Ou será que era só minha mente criando padrões no caos? Não sei. Até hoje não sei. O grupo entrou em pânico. Pessoas correndo para a porta, tropeçando, caindo, se batendo. Eu gritei para ficarem calmos, mas minha própria voz saía tremida, desesperada. Corri também. Todo mundo correu. Era instinto puro, primitivo. Fugir. Só fugir. E foi aí que tudo ficou confuso. Muito confuso. Não consigo lembrar direito da sequência. Lembro de pessoas gritando. Lembro de estar encostado em uma parede fria. Lembro de não conseguir encontrar a porta. Alguém disse que a porta tinha sumido. Outro disse que estava ali, mas não conseguia abrir. Outro disse que abriu, mas tinha só parede do outro lado. Não sei qual versão é verdade. Minha memória desse momento é fragmentada, como se meu cérebro tivesse desligado parcialmente. Lembro do frio aumentando, dos meus dedos não responderem direito, de pessoas chorando. Tiago continuava tirando fotos, o flash iluminando cenas de terror. Rostos pálidos, olhos arregalados, bocas abertas em gritos silenciosos. Lembro de sentir que ia morrer ali, não por algo que ia me matar, mas por colapso. Meu corpo ia simplesmente parar de funcionar pelo frio e pelo medo. E então, tão de repente quanto começou, acabou. O peso no ar diminuiu. A sensação de presença sumiu. Alguém gritou, a porta está aberta. E estava, simplesmente estava ali. Não sei se tinha estado o tempo todo e não tínhamos visto. Não sei se tinha aparecido de novo. Não sei de nada. Não pensamos. Apenas corremos. Saímos tropeçando.
Alguns caindo na escadaria, descendo a ladeira sem parar. Eu tinha machucado o joelho, mas nem sentia dor. Só adrenalina, só medo, só vontade de me afastar daquele lugar. Não pensamos, apenas corremos. Saímos tropeçando, caindo na escadaria, descendo a ladeira em pânico total. Só paramos quando chegamos na Praça Tiradentes. Contamos as pessoas. 14. Faltava alguém. Tiago, o fotógrafo, não estava. Roberto percebeu primeiro. Ele estava logo atrás de mim. Eu vi ele saindo da igreja. Mas Tiago não estava ali. Voltamos correndo até metade da ladeira, gritando o nome dele. Nada. Alguns queriam voltar para a igreja. Eu disse que era loucura. Ligamos para a polícia. Agora tinha sinal de novo. A polícia levou 40 minutos para chegar. 2 policiais foram com a gente até a igreja. Quando chegamos, estava tudo normal. Portas trancadas, temperatura ambiente. Os policiais destravaram. Entramos com eles. Luz elétrica funcionando perfeitamente. Não tinha nada de estranho. Nenhum sinal de Tiago. Procuramos por 20 minutos. Nada. Encontramos a câmera dele caída perto de um banco, intacta. Um dos policiais pegou, ligou, olhou as fotos. Tinha centenas. As primeiras eram normais, mostrando o tour. As do meio tinham problemas técnicos, borrões de movimento, como se a câmera tivesse sido sacudida. E a última foto, tirada às 22h38, mostrava o momento do pânico, o grupo correndo. A imagem estava tremida, mal focada, mas dava para ver algo estranho. Uma pessoa no meio da nave, parada, sozinha enquanto todos corriam, de costas para a câmera. A silhueta era do tamanho aproximado de Tiago. A roupa parecia ser a mesma, mas a foto estava borrada demais para ter certeza. Podia ser ele, podia ser outra pessoa do grupo, podia ser um efeito da luz e do movimento. Os policiais levaram todo mundo para depor. Passamos 3 horas na delegacia contando a mesma história. Eles acharam que era trote, histeria coletiva, pegadinha. Mas não conseguiam explicar o desaparecimento do Tiago. Abriram inquérito. Procuraram por ele por dias. Câmeras de segurança não mostravam nada. Era como se ele tivesse evaporado. Voltei para casa às 5 da manhã. Camila estava acordada, me esperando. Quando me viu, começou a chorar. Contei tudo. Ela me abraçou e disse que a avó tinha tentado avisar, que aquilo acontecia, que a cidade sabia, mas não falava. Não consegui dormir. Fiquei acordado, vendo o teto, revivendo tudo. Esperava pesadelos, flashbacks, trauma óbvio, mas não veio nada disso. Apenas um cansaço profundo e uma sensação estranha, como se algo tivesse mudado, mas eu não conseguisse identificar o quê. Foi só 3 dias depois que percebi. Camila fez meu prato favorito para o jantar. Estrogonofe com batata palha. Sempre adorei. Mas quando comi, não senti nada. Literalmente, nada. O gosto estava ali. Eu sabia objetivamente que estava bom, mas não provocava nenhuma reação em mim. Nenhum prazer. Era como comer papelão. Achei que estava doente, mas não era doença, porque outros alimentos também ficaram sem graça. Não é que não tinham gosto. Tinham, mas não me afetavam. Era como se a conexão entre gosto e emoção tivesse sido cortada. Comer virou apenas uma necessidade mecânica, não um prazer. Uma semana depois, percebi outra coisa. Camila estava assistindo um filme de comédia. Eu ri em alguns momentos, mas percebi que estava forçado. Não era riso natural, era imitação de riso. Porque eu entendia que aquilo era engraçado, mas não sentia a emoção. Era como se meu cérebro soubesse quando deveria rir, mas o sentimento não vinha. 2 semanas depois, estava andando na rua distraído e quase fui atropelado. Um carro veio em alta velocidade, buzinou, freou cantando pneu, parou a centímetros de mim. As pessoas ao redor gritaram, ficaram chocadas, vieram perguntar se eu estava bem.
Eu apenas dei um passo para trás e continuei andando. Foi só depois, já em casa, que percebi a estranheza. Não tinha sentido nada, nenhum susto, nenhum coração acelerado, nenhuma mão tremendo, nada. Era como se meu corpo não tivesse entendido que tinha quase morrido. Comecei a testar. Fui assistir um filme de terror no cinema. Nada. Fui em uma montanha russa. Nada. Subi no telhado do prédio onde moro, 5 andares, e olhei para baixo, bem na beirada. Deveria sentir vertigem, aquele frio na barriga, alguma coisa. Mas era como olhar uma foto, sem conexão, sem reação física nenhuma. Foi aí que entendi o que tinha acontecido. Eu tinha perdido o medo. Não todo o medo, talvez, mas aquele medo instintivo, automático, que existe para nos proteger. Aquela descarga de adrenalina quando você percebe perigo. O instinto de autopreservação tinha sido desligado. E isso não é bom, nada bom. As pessoas acham que falta de medo seria tipo superpoder. Mas é o contrário, é deficiência. Pior ainda, comecei a notar que outras coisas também tinham mudado. Sexo com Camila virou mecânico. Eu ainda tinha desejo físico, ainda funcionava tudo, mas o prazer era superficial, sem profundidade emocional. Ela percebeu. Disse que parecia que eu estava fazendo por obrigação, não por vontade. Tentei explicar, mas não conseguia botar em palavras. Música perdeu o efeito. Eu ouvia, reconhecia as notas, entendia a letra, mas não me emocionava, nem músicas que sempre me arrepiavam. Era como ouvir informação sonora sem conexão emocional. Camila colocou nossa música, a que tocou no nosso primeiro encontro. Eu fingi que estava tocado, mas estava apenas lembrando que aquela música deveria me emocionar. Foi aí que ela disse algo que me destruiu. Lucas, eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas você voltou diferente. Você está aqui fisicamente, faz as coisas certas, diz as coisas certas, mas é como se faltasse algo. É como se você estivesse imitando uma pessoa, não sendo uma pessoa. Eu olho para você e ainda vejo o Lucas, mas não sinto o Lucas. Não sei se você entende. Eu entendia perfeitamente, porque era exatamente isso. Eu era uma casca imitando o Lucas original. Respondia do jeito que o Lucas responderia, agia do jeito que o Lucas agiria, mas por puro raciocínio, não por sentimento. E o pior é que eu tinha consciência disso. Sabia que algo fundamental tinha sido tirado de mim, mas não sabia o que exatamente e nem como recuperar. 3 meses depois do Halloween, consegui contato com algumas pessoas que estavam no tour. A Júlia, a universitária que passou mal, respondeu minhas mensagens. Marcamos de conversar. Ela contou que também tinha perdido algo. Não medo como eu. Ela tinha perdido a capacidade de sentir alegria genuína. Conseguia funcionar, trabalhar, conversar, sorrir, quando apropriado. Mas por dentro, nada. Nenhuma empolgação, nenhum entusiasmo, nenhuma felicidade verdadeira. Ela disse, é como depressão, mas diferente. Em depressão você sente tristeza. Eu não sinto nada, só vazio. Roberto, o cara de São Paulo que filmou tudo, também respondeu. Ele tinha perdido algo ainda mais específico. Não conseguia mais reconhecer rostos conhecidos imediatamente. Precisava olhar por alguns segundos, analisar características, fazer o reconhecimento de forma consciente. Isso incluía a própria esposa. Ela entrava no quarto e ele precisava de uns 3 segundos para processar que era ela. Isso estava destruindo o casamento deles. Ana, a esposa dele, tinha perdido outra coisa. Ela descreveu como perda de conexão com memórias. Lembrava de tudo que tinha acontecido na vida dela, todos os fatos, todos os eventos. Mas as memórias eram como informação fria, sem conexão emocional. Ela lembrava do casamento, mas não sentia o que sentiu no dia. Lembrava do nascimento da filha,
mas não conseguia acessar a emoção daquele momento. Era como ter um arquivo de dados, sem sentimento associado. Tentei contato com mais pessoas. Alguns não responderam. Outros responderam, mas disseram que estavam bem, que não tinha acontecido nada de estranho com eles. Não sei se era verdade ou se não queriam admitir. Ou talvez tivessem perdido coisas que ainda não tinham percebido. Quanto ao Tiago, o fotógrafo que desapareceu, ele reapareceu. 4 meses depois, simplesmente estava lá, em Curitiba, na casa dele. A polícia foi notificada. Ele foi interrogado. Disse que não lembrava de nada. Os últimos 4 meses eram um buraco negro na memória dele. Não lembrava de onde esteve, o que fez, como sobreviveu. Exames médicos não mostraram nada de errado. Nenhum ferimento, nenhuma droga, nada. Liberaram ele. Tentei falar com ele pelo Instagram. Demorou, mas ele respondeu. Marcamos videochamada. Quando a chamada conectou, demorei uns 3 segundos para ter certeza que era ele. Parecia o Tiago, mesma cara, mesma voz, mas tinha algo diferente que não consegui identificar no primeiro momento. Talvez os movimentos fossem mais calculados. Talvez ele piscasse menos que o normal. Talvez fosse só impressão minha. Paranoia depois de tudo. Perguntei como ele estava. Ele disse que estava ótimo. Melhor que nunca. Estava mais focado no trabalho, tirando fotos melhores, sentindo mais energia. Falava sobre o trabalho com entusiasmo, mas um entusiasmo que parecia ligeiramente ensaiado, como alguém que aprendeu a demonstrar empolgação, mas não sente necessariamente. Mas, de novo, talvez fosse só impressão minha. Talvez eu estivesse projetando meus próprios problemas nele. Perguntei se ele sentia que tinha perdido algo depois daquela noite. Se tinha alguma coisa diferente nele. Ele pensou por um momento longo, mais longo que o normal para esse tipo de pergunta. Então disse que não, que se sentia melhor, mais claro, mais presente. Nunca tinha se sentido tão bem na vida. Encerramos a chamada pouco depois. Não sei se acreditei nele. Camila terminou comigo há 2 semanas. Não foi surpresa. Eu sabia que ia acontecer. Ela chorou muito. Disse que me amava, que queria ficar, mas que não conseguia mais. Que era como viver com um fantasma. Alguém que parecia o Lucas. Falava como o Lucas, mas não era o Lucas. Ela disse: "Você perdeu a essência. Não sei o que aconteceu naquela igreja, mas o que voltou não foi você completo. E eu não consigo viver com essa versão. Desculpa." Fui morar sozinho. Apartamento pequeno, barato. Paguei 3 meses adiantados. Voltei a trabalhar como guia, mas mecânico. Decoro as falas, conto as histórias, respondo às perguntas, mas sem paixão nenhuma. Os turistas percebem, as avaliações caíram. Mas eu continuo, porque preciso do dinheiro e porque não sei fazer outra coisa. O que mais me assusta não é o que perdi, é não saber se vou perder mais. Porque tenho a impressão de que o processo não terminou, de que estou sendo esvaziado aos poucos. Primeiro o medo, depois o prazer com comida, depois alegria genuína, depois conexão emocional. O que vem depois? Quanto tempo até eu não ser mais nada além de um robô imitando o comportamento humano? E tem outra coisa. Às vezes, muito raramente, tenho momentos de clareza, segundos onde eu sinto de novo um lampejo de medo, uma pontada de prazer com comida, um segundo de alegria genuína, mas são tão breves que mal dá tempo de reconhecer antes de desaparecer de novo. E sempre depois desses momentos, sinto que perco um pouco mais, como se esses lampejos fossem a essência verdadeira, tentando resistir, e cada tentativa a enfraquecesse mais. Hoje é 28 de outubro de 2024. Daqui a 3 dias vai ser Halloween de novo. Daqui a 3 dias faz 1 ano. Não sei o que vai acontecer. Não sei se vai ter algum efeito, mas vou ficar trancado em casa. Vou trancar todas as portas, fechar todas as janelas.
Vou ficar acordado a noite toda. Porque tenho medo? Não, não tenho. Esse é o problema. Não tenho medo. Mas sei racionalmente que deveria ter. E por isso vou ficar trancado. Não por instinto, por lógica pura. E se vocês estão ouvindo isso, se estão planejando fazer algum evento de terror em Ouro Preto, em qualquer cidade antiga, em qualquer lugar com lendas sobre dia 31 de outubro, não façam. Sério, não vale a pena. Porque pode parecer que não aconteceu nada. Você pode sair achando que foi só um susto, que foi só a imaginação. Mas aí você vai perceber aos poucos. Pequenas coisas faltando. Pequenas conexões cortadas. E quando perceber, vai ser tarde demais. Eu pareço normal. Consigo trabalhar, conversar, viver no mundo. Mas não sou mais inteiro. E nunca vou ser de novo. Algo ficou naquela igreja. Ou algo de lá veio comigo. Não sei. Só sei que não sou mais completamente eu. E talvez essa seja a verdadeira colheita. Não te matar, não te possuir. Apenas te esvaziar aos poucos até sobrar só a casca. E o pior é que eu nem consigo ter medo disso. Deveria estar apavorado com o que está acontecendo comigo. Mas só consigo observar o processo, frio e distante, como quem assiste um documentário sobre a própria dissolução, como quem lê sobre a própria morte no jornal. Isso é tudo o que eu tinha para contar. Não sei se alguém vai acreditar. Provavelmente não. Mas precisava botar para fora enquanto ainda consigo, enquanto ainda sobra o suficiente de mim para se importar em contar. Daqui a uns meses, talvez não sobre mais nada. E aí essa história vai morrer comigo, ou com o que sobrar de mim. Você tem uma história de terror para contar? Algo inexplicável que aconteceu com você ou alguém próximo? Manda para o e-mail, na descrição. Eu leio todas as histórias que chegam, e a sua pode ser a próxima do canal. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que a noite da colheita é real? Ouro Preto realmente esconde esse segredo? Se você curtiu essa história especial de Halloween, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E mais importante, se você tem coragem,